A paz e a graça. Esse é um assunto que eu trago a você que me revolta muito. É uma coisa que se chama infidelidade. Todos que praticam a infidelidade conjugal, eles estão num pecado muito grave, que é o perjuro. A pessoa, na hora de casar, faz um monte de juramentos de votos e a maioria não cumpre o que promete. É o pecado do perjuro. Eu trago aqui um assunto que o evangelho moderno está fazendo e até incentiva isso, com uniões homossexuais. E a modernidade, o diabo trouxe junto as maldições que as pessoas praticam nos dias de hoje. E eu conheço muitos casos. Eu vou talvez aqui, se o Espírito Santo me tocar para falar, eu falo. O título diz assim: a infidelidade conjugal consensual e conivente. Você pergunta, isso existe? Claro que existe. Você que talvez vá ou fez essa pergunta, porque você não sabe de como o diabo está trabalhando. Você não vê essa modernidade que está no mundo, que traz isso. São casais até conhecedores da palavra, que se permitem que aconteça com eles, até por acordos, fazem acordos. Conheço pessoas que já até fizeram acordos com o seu cônjuge e dizem assim: olha, tu me trai para cá e eu te traio para lá. É consensual a traição de um e de outro, e ninguém reclama. Conheço muita gente assim. Mas a Bíblia diz que maldição sem causa não vem. Conheço pessoas até que por causa disso já geraram filhos com outras pessoas. E esse evangelho sujo, moderno, que inventaram, está dando essa abertura. Mas eu digo a você, mulher, homem, casado, temente a Deus, de que as maldições, elas virão na tua vida se tu, antes que elas vierem, você não se arrependa e não deixe esses costumes. Você que leva a tua esposa, ou você esposa que leva o teu marido em casas de swing. Irmãos, eu fico até com vergonha, mas eu estou só fazendo áudio e colocar algumas imagens, porque eu fico envergonhado
uma coisa dessa? Aonde chegou? Que ponto chegou o diabo de entrar na vida das pessoas e, por causa do prazer, faz as pessoas praticarem atos ilícitos diante de Deus, sujos? Conheço muitos casos. Eu trago isso para você vigiar. Começa primeiro com desejo. Desejar outras mulheres, mulheres desejarem outros homens. Então tem de tudo que não presta. Desse evangelho aí moderno, que tudo pode, é uma porta larga, é um caminho largo, mas que está levando muitos para o inferno por causa dessas práticas. Nessa área sexual, nessa área de buscar prazer, as coisas estão acontecendo. Veja na capa o que eu trago a você. Há situações que são conscientes, são consensuais e coniventes, chegam a fazer as piores coisas. E a esposa, às vezes, é conivente e sabe que o marido anda na prostituição, anda fazendo coisas que não deve, mas à noite se deita na mesma cama e deixa aquele quarto, aquela cama cheia de maldições, cheia de demônios. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Você é uma esposa e você sabe que o teu marido anda na prostituição. O que acontece quando ele vem e tem contato físico com você? Você está sendo conivente em aceitar aqueles demônios que ele vem carregado, e por isso a tua vida está desse jeito. Às vezes a esposa recebe conselhos de que não deve largar o marido e fica sofrendo, porque o pastor lá da igreja dela disse que Deus abomina o divórcio, a separação. Eu tenho lutado muito com alguns companheiros meus, colegas pastores. Eles defendem isso de todas as formas, mas a Bíblia, ela diz quais são os casos que você pode dar carta de repúdio, se divorciar, que numa outra ocasião nós vamos falar. Mas quando há infidelidade, você está biblicamente seguro e respaldado para
se divorciar de uma pessoa, de um cônjuge que anda na prostituição e na infidelidade. Existem outros motivos de você pedir a separação. Conheço muitos casos aqui e por isso a gente não vai alongar, vamos tocar só nesse assunto que a gente está falando aqui. Quando a esposa ou o esposo sabe da infidelidade e ele recebe, mesmo sendo esposa, o cônjuge em pecado, ele está sendo amaldiçoado também, porque ele é conivente. Mas às vezes é consensual. Tanto o marido como a esposa sabem da traição e vice-versa um do outro. E vão vivendo uma vida de pecado e as maldições vêm contra eles porque o diabo está no meio e Deus não está satisfeito naquilo que ele vê e o que ele ouve dentro de quatro paredes. Então, em Hebreus 13, verso 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio. Eu não falo nem em outro tipo de relacionamento. Falo de casamento de pessoas que conhecem a Bíblia, que são cristãos. Mas ele diz que aqueles que se dão na prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Se você está nessa situação, preste atenção na mensagem que Deus traz a você. No livro de Romanos, diz muito bem a você que talvez conheça a verdade, que sabe que é pecado, mas você está se deixando levar pelo diabo da sexualidade, o demônio da sexualidade. E diz assim, Romanos capítulo 1, no verso 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É consensual. Consente, faz e consente e aceita. Se você não estiver morto no pecado, o seu caminho é a morte espiritual. E as coisas, talvez, com você que me ouve, está acontecendo e você acha que ninguém sabe de nada, Jesus não sabe, o Espírito Santo não sabe de nada, está alheio a isso. Você conhece a justiça de Deus, mas você pratica, ou você consente e até conivente com isso. É um pecado muito grave. Conheço uma pessoa que declarou uma coisa que eu vou falar, que eu não vou falar o nome dele. Ele disse que esse negócio de honra não importa para ele. O que importa para ele é ele ser feliz e ter muito dinheiro no bolso. Eu fiquei escandalizado quando eu ouvi essa declaração. Acho que honra para ele não importa, né? Tipo assim, ele entrega até a mulher dele para outros homens por causa de dinheiro. Ele não tem esse negócio com ele de temer a Deus ou fidelidade com ele em tudo. Não tem escrúpulos em nada.
Mas Deus, usando o salmista, ele diz, Provérbios capítulo 26, no verso 2, está dito assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Uma maldição por causa do pecado, ela vem e alcança toda a família. Espero que você esteja atento nessas mensagens e nessas figuras. Até uma próxima que eu trarei a você um outro assunto. Paz e graça. Amém.